tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Machado de Assis é um autor muito influente para a língua portuguesa e brasileira de forma geral. Ele escreveu diversas obras que marcaram época entre os séculos XIX e XX. Entre elas, podemos destacar Memórias Póstumas de Brás Cubas e também Dom Casmurro, além de Quincas Borba. Todos esses são grandes livros e que, ao menos uma vez na vida, nós deveríamos ler eles. Porém, Machado de Assis, ele não escreveu apenas essas histórias. Ele não escreveu apenas romances, ele também escreveu contos. São pequenas histórias que são reunidas. Entre eles, podemos destacar os seus primeiros lançados, que é Os Contos Fluminenses. Que no vídeo de hoje nós vamos abordar uma história presente nele, que é Miss Dollar. Uma história muito engraçada, cheia de reviravoltas e também um belo romance marcante desta época da vida de Machado de Assis. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gessé Cominesi e hoje vamos abordar sobre livros. A história de Miss Dollar se passa na capital do Império na época, o Rio de Janeiro, como muito comum em muitas histórias de Machado de Assis. Nela temos alguns personagens marcantes, que é a própria Miss Dollar, que originalmente a gente pensa que é uma pessoa, mas na verdade se trata de um canino, uma cadelinha. Temos também o Doutor Mendonça, né, que esse é um dos personagens principais, e Margarida, que é uma mulher que é dona de Miss Dollar. A parte engraçada da história é que Machado de Assis, no início do conto, ele começa relatando o que seria a figura de uma mulher ideal da época, da alta sociedade, de origem inglesa, de olhos claros, cabelo loiro, que agia de uma forma culta, isso e aquilo, mas na verdade, por causa do nome, né, que é Miss Dollar, no final ele quebra um pouco a nossa expectativa e escreve que Miss Dollar se trata de um canino. E ao longo do decorrer do conto, nós notamos duas coisas. Primeiro, ele conta como que essa cadelinha ela acabou se perdendo, pois ela estava vagando pela rua, ela fugiu de sua casa, e nisso a família ficou preocupada, né? Não encontrou mais ela no seu devido lugar, na sua casa, e ofereceram, na época que era muito dinheiro, 200 mil réis, para quem encontrasse essa cadelinha perdida e devolvesse para a família. E é aí que na história entra o Doutor Mendonça, que é um dos personagens principais. Propriamente assim chamado doutor, não é que ele tinha um doutorado, mas que ele era médico. Naquela época as pessoas recebiam esse título mesmo não possuindo um doutorado. Mendonça, ele tinha, digamos, um hobby que seria um pouco esquisito nos dias de hoje, mas que ele gostava de colecionar animais vivos, no caso, vários cães. Inclusive, ele dava até nomes de figuras históricas, como Júlio César ou Calígula, o que é um tanto cômico um médico dar esses nomes que são marcantes para a história latina a caninos. Muito engraçado da parte de Machado de Assis colocar essa referência. Nisso, ele acaba encontrando a Miss Dollar, que estava pela rua perdida e sem coleira. Obviamente, cães que não tinham identificação, eles eram levados pelo Doutor Mendonça para a casa dele, onde ele tratava bem, cuidava deles, tudo. E os tratava como se fossem suas companhias, como se fossem pessoas, já que o próprio Mendonça era uma pessoa muito solitária e culta, muito inteligente, dedicado às artes também, além de ser médico. Obviamente que pela cadelinha ser uma exploradora do mundo e querer conhecer as ruas do Rio de Janeiro, ela acabou fugindo da casa de Mendonça e, ao perambular para uma determinada região de lá, ele se depara com um anúncio da família dizendo que uma cadelinha havia fugido e que quem a encontrasse e devolvesse receberia muito dinheiro em troca. Deparando com isso, a descrição do cartaz batia exatamente com Miss Dollar. Então, ele decide levar a cadelinha até a família e receber a recompensa. Ao chegar à casa da família, que
mostrava no endereço do cartaz de procura, ele é recepcionado por uma senhora mais velha, que ele achou que realmente fosse a dona da cadelinha. Porém, ela mesma diz que a cadelinha não pertence a ela, mas sim à sua sobrinha, que no caso ela tinha por volta dos seus 28 anos de idade, não era tão velha. Aí, na história, conhecemos então Margarida, que depois vem a se tornar a grande paixão do Dr. Mendonça, que ele descreve como uma bela mulher. Ele se interessa por ela, por ser uma pessoa muito bonita, e no decorrer da história, Machado trabalha com essa paixão do doutor por essa mulher que é dona da cadelinha. A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitarei as tempestades dos outros. Todo romântico o doutor Mendonça, não é mesmo? Bom, isso foi a reação dele perante a Margarida, a mulher que ele realmente achou muito bonita e que ficou sem o que fazer e não sabia o que decorreria dali para frente na história. Assim, ele acaba se apaixonando por Margarida, a dona de Miss Dollar, e ele passa a frequentar a casa da família para tentar criar vínculos e se aproximar deles para, com a finalidade de Margarida vir a se tornar a sua futura mulher. Como todo bom apaixonado, Mendonça acabou pesquisando sobre a vida de Margarida mais uma vez, como muitos fazem. Enfim, ele descobriu coisas sobre o seu passado. Ela já havia sido casada com outro homem e agora era viúva. Seu casamento não tinha sido muito bom e ela temia não ser amada pelas outras pessoas, pois sempre pensava que, por ser uma mulher rica, as pessoas só se interessavam pelo seu dinheiro. Nisso, Mendonça tenta, de todas as formas, ganhar o coração de Margarida, pois houve muitos outros pretendentes que tentaram o mesmo, e ele acreditava que com ele seria diferente. Ele enviou cartas, trocou correspondências, e nisso criou-se ali uma bela amizade de início, uma friend zone, como diríamos hoje em dia. A partir disso, o tempo passa e Mendonça vai se sentindo incomodado, pois ele não esconde que gosta de Margarida, ao mesmo tempo que ele vive criando esperanças de que uma hora ela vai assumir que ama ele. Porém, ele vive num mundo esperançoso, sempre com aquela expectativa: quando será que chegará a hora? Quando que eu vou ser contemplado? Enfim, são dúvidas que perambulam pela cabeça, tirando-lhe sono, a paz, a tranquilidade. Ele relata com o seu melhor amigo sobre essa questão, e onde ele acaba descobrindo que esse seu amigo também tentou ganhar a mão da jovem Margarida, porém sem sucesso. Então, Mendonça decide enviar uma carta marcante, expressando seus sentimentos para Margarida, dizendo que a gosta dela muito, e acaba sendo, digamos que, recebendo uma resposta, o que o anima muito e ainda aumenta mais a sua esperança, com ele vivendo do seu mundo de ilusão, achando que realmente vai conseguir ganhar o coração de Margarida. Porém, quando ele abre a carta, ele nota uma resposta simples, direta e curta. Que ela pede desculpa por demorar a responder ele e que não quer magoá-lo, não quer partir o seu coração, não quer entristecê-lo. Resumindo as palavras, obviamente que Machado escreveu de outra forma, mas, sendo bem simplista, é basicamente isso que ela quer dizer. Mendonça, tomado por esta angústia de querer respostas logo, ele escreve uma segunda carta. Contudo, essa segunda carta nem sequer é respondida e prontamente ela é devolvida a ele, com Margarida depois nunca mais falando com ele, trocando correspondências. Nisso, Mendonça entra em uma profunda tristeza e ele procura se afastar, procura esquecer. Contudo, isso só piora o caso, só piora e aumenta o sentimento de amor por ela. A ausência, como ele pensara, aumentou-lhe o amor, como o vento ateia um incêndio. Se você tem gostado do conteúdo até aqui, gostaria de sugerir que você se inscrevesse no canal para acompanhar mais vídeos como este. Também comente o que você tem achado da história até aqui e qual que será o desfecho dela. Mas voltando ao conteúdo, é interessante a gente notar que, tomado por um sentimento que até beira a loucura de buscar uma resposta definitiva da parte de Margarida, Mendonça invade a casa da família de noite. Ele se dirige aos aposentos da família, mas antes ele acabou topando com Miss Dollar. Miss Dollar reconhecia ele dos bons modos que ele tratou a cadelinha enquanto ela esteve na casa dele, no período onde ela tinha fugido. Margarida vê ele pela janela,
porém não o nota. Depois ele entra de fininho e adentra a casa. Se dirige aos aposentos, como disse, e ele tem um breve diálogo com Margarida, pois ele soube que ela iria morar no interior, pois ela não aguentava mais viver na cidade, segundo diziam os boatos. Neste ponto da história, ambos acabam tendo um choque de realidade. Margarida, ao ver o Dr. Mendonça invadir a sua casa para fazer algo em prol do amor que ele tinha, ela entra em um estado de desespero, mas fica sem reação. Mendonça, reconhecendo que cometeu, de certa forma, um crime ao invadir a casa da pobre moça, ele prontamente se desculpa. E ela, sem o que fazer, recolhe-se para o seu aposento e chora muito. Nisso, Mendonça sai com o coração partido e decide não mais se importar e viver a sua vida em paz, aceitando que jamais poderá ser amado por Margarida. No dia seguinte à invasão da casa de Margarida, aparece na casa do Dr. Mendonça a tia da moça. Ela vem relatar algo que, de certa forma, choca Mendonça. Ao revirar as coisas de Margarida em meio à mudança, ela descobre um diário onde muito do que Margarida pensava e sentia, ela escrevia para desabafar e colocar as mágoas para fora. Nisso, ela descobre que, de fato, Margarida realmente amava Mendonça também, gostava dele, mas que não tinha coragem. E, como já disse antes, ela vivia uma certa insegurança e medo de que Mendonça fosse igual a outras pessoas ou ao antigo marido, que apenas se casou com ela para que pudesse usufruir de sua enorme fortuna e dinheiro. Mendonça, assim, ganha o mundo, fica até sem acreditar que, de fato, aquilo estava acontecendo. Ele até pergunta se ele realmente estava acordado e usa do velho bibilisque para ver se é verdade mesmo. Ele acaba descobrindo, então, que existia um certo amor mútuo, mas um conflito de egos, onde um lado não queria admitir que o outro gostava, não queria se tornar vulnerável um para o outro. Então a tia de Margarida decide propor um matrimônio para ambos, onde Mendonça prontamente aceita e Margarida também. A cerimônia é realizada no mesmo dia e ambos, enfim, podem se casar, com Mendonça estando muito alegre com a situação. Foram reunidos alguns de seus conhecidos e um padre que era amigo de Mendonça acabou realizando a cerimônia do matrimônio. A tia de Margarida acabou indo como sua madrinha e também estava lá Miss Dollar, a fonte de toda a discórdia que depois veio a se tornar um amor entre ambos. E assim termina a história de Machado de Assis, do conto de Miss Dollar, onde, de uma forma engraçada, eles seguem a sua vida normalmente. Mendonça e Margarida, agora casados, seguem um matrimônio normal e muito comum da época, onde basicamente eles são eternos noivos. A cadelinha Miss Dollar, fonte de discórdia e depois, posteriormente, um amor entre ambos, acabou morrendo não muito tempo depois, pois era uma cachorrinha aventureira e em uma de suas aventuras acabou sendo atropelada por um carro na cidade. Sua tia envelheceu, a tia de Margarida, ela acabou ficando mais próxima da morte e os amigos de Mendonça seguiram a sua vida normalmente. Sobre a leitura deste conto, eu confesso que gostei muito, achei bem engraçado o decorrer da história e como o Machado de Assis trata a relação entre os personagens principais e todo um romance que gira em torno de encontrar um simples canino perdido na rua. É legal que isso lembra muito posteriormente, no futuro, no século XX, onde produções da Disney e outros estúdios de animações relatam histórias semelhantes. Talvez seja daí uma inspiração. Isso lembra muito alguns desenhos que eu assisti na infância e animações que tratavam dessa história, onde o romance surge entre pessoas ao encontrarem cães também, não perdidos na rua, mas porque tinham cães, e esses cães acabaram se gostando e posteriormente os donos igualmente. E também, claro, eu não poderia deixar de falar, como isso se trata de um romance, a gente pode tirar uma certa lição sobre o amor, neste caso aqui, envolvendo o próprio Mendonça e a Margarida, onde ambos pensavam que estavam se fechando um para o outro, especialmente Mendonça, no decorrer do conto, mas que depois ele descobre que Margarida também gostava dele. Ou seja, algo importante no amor específico do conto é que a gente
deve se permitir, a gente não deve se fechar a oportunidades que surgem e podemos conhecer o futuro amor da nossa vida. Se assim é, porém, para alguns nem sempre há a mesma sorte, mas algo que é muito comum hoje em dia é que muitos não se permitem. Acham que por se tornarem vulneráveis, eles acabam expondo a fraqueza, onde cada um pensa que vai se tornar alvo fácil, ou que essa outra pessoa vai retrucar e vai usar as fraquezas dele contra ele. Em muitos dos casos, isso não acontece. Em outros, sim, mas deveríamos mais nos permitir a amar mais. Esse final aí é mais um papinho furado do que propriamente algo que realmente vale a pena. Se você gostou desse vídeo, que tal você deixar um comentário sobre o que você pensou sobre a história, ou do vídeo de forma geral, da minha visão, do que eu pude absorver e entender sobre este conto de Machado de Assis. Se você já leu ele, também não deixe de comentar aqui embaixo, mostrar as suas visões sobre este conto. Também não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe o seu like. Lembre-se que o que disse aqui não se trata de uma verdade absoluta, até porque não cabe a mim afirmar coisas que não são verdadeiras por si só, mas apenas aqui trago comentários sobre a minha visão e como que eu entendo aquilo que é expressado aqui. Com isso em mente, eu me despeço e nos vemos numa próxima vez.